Bom dia, terceiro ano. Bom dia, meus queridinhos, minhas queridinhas. Hoje mais uma aula de redação. É isso aí. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, vamos meditar um pouquinho. Quero deixar um versículo para vocês refletirem, que se encontra em Gálatas, capítulo 6, e o versículo 7, que diz: tudo que você semear, certamente colherá. Aquilo que a gente planta, né? Aquilo que a gente faz, um dia a gente recebe aí a consequência das nossas ações. Para cada ação existe uma reação, né? Se a sua ação for boa, temos uma chance enorme da gente colher um bom fruto a partir daquela nossa ação. Amém? Feche seus olhinhos e vamos agradecer a Deus por mais essa semana, por mais um dia que Ele nos concedeu. Querido Deus, querido Pai, eu te louvo, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelas tuas bondades sem fim, se renovam a cada manhã. Ó Pai, nos ajuda a semear boas sementes, que as nossas ações te glorifiquem. Ó Pai, essas bênçãos te pedimos e te agradecemos. Amém. Hoje, tia quer trazer para vocês uma proposta, né? Tia vai mostrar para vocês aí. Nós não vamos trabalhar com o livro hoje, tá? A proposta da nossa aula de hoje é a gente produzir um texto, né? Uma narrativa a partir das imagens. Mas antes da gente trabalhar com a imagem, tia vai apresentar para vocês aí algumas características ou alguns pontos necessários e importantes para que a gente possa utilizar aí na hora de escrever o nosso texto, tá bom? Primeiro nós vamos dividir o nosso texto em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Onde a gente vai estar apresentando na introdução os personagens, o local onde eles estão. Desenvolvimento, já vamos aí ter um problema, podemos dizer assim. E na conclusão é como tudo isso vai ser resolvido. E tia trouxe aqui para auxiliar algumas frases, né, que vocês podem utilizar no começo de cada parágrafo. Tia já explicou para vocês, a gente já viu dentro de sala de aula o que seria parágrafo. Tia até trouxe aqui esse livro da gente. E vimos, né, que nos textos temos um espaçozinho antes de escreverem as frases, palavras, existem esses espaçozinhos. E esse espaço ele é chamado de parágrafo. Então eu quero que vocês aí montem um texto com no mínimo 3 parágrafos. No primeiro aí, com a introdução. E nesse parágrafo vocês podem introduzir com certo dia, certa manhã, um belo dia, numa noite, era uma vez. Beleza? A segunda parte, ou o segundo parágrafo do texto, eu quero que vocês me digam, escrevam aí o que foi que aconteceu, tá certo? Qual foi o problema? E podemos iniciar esse parágrafo com quando, de repente, então, nesse momento, em seguida, tá certo? E temos a última parte, que é a conclusão, ou onde o problema vai ser solucionado. Podemos iniciar esse parágrafo com as palavras portanto, finalmente, por fim, por isso e por quê. Beleza? Temos algumas observações aí. Seu texto deve ter um título. Seu texto deve obedecer às margens. Lembra que a tia já bateu muito na tecla aí sobre as margens? Obedeçam às margens do caderno. Já até mostrei para vocês que nos cadernos tem uma margem, tem uma linha, né? Uma linha na vertical, né? Mostrando as margens, onde a gente não pode ultrapassar, né? Já expliquei também para vocês
que se a palavra não couber naquele espaço, a gente usa um tracinho e termina a palavrinha na linha abaixo. Não precisa estar esmagando as letras, tá certo? Faz um tracinho, se não cabe mais naquela linha, faz um tracinho e conclui aquela palavrinha na linha de baixo, perfeito? Evitem repetir palavras. Sempre quando você conclui o seu texto, quando você conclui essa história, observe, tá certo? Observar o que, tia? Observe se vocês aí não estão repetindo as palavras várias vezes. Vocês podem trocar, tipo o nome do personagem. Você pode trocar o nome do personagem por ele, por o menino, o garoto, para evitar de estar se repetindo palavras. Você pode trocar essa palavra por outra palavra que tenha um significado parecido ou idêntico, certo? Outra coisa, lembrem da letra maiúscula no início dos parágrafos, nome de pessoa, tá certo? Letra maiúscula. E observar os pontos, né? Ponto final, estou concluindo a minha frase. Finalizei a frase, ponto final. Ponto de interrogação, perguntas, né? Exclamação, em caso de surpresa, espanto, é algo que expressa sentimento. Temos os dois pontos, né? Quando eu posso, para citar algo que alguém vai falar, e Mateus falou, dois pontos. E na fala de Mateus, a gente deve colocar o quê? O travessão. O travessão indica a fala que o personagem está falando. Então, observem esses pontos que Tia acabou de falar para a gente poder escrever o texto. Tia, quais são as imagens aí? Essa é a nossa pergunta, né? O questionário. Vamos produzir uma história? Você terá que produzir a partir das imagens, siga todas as regrinhas. Temos aí um garotinho, né? O que será que vai acontecer com ele? Ó, o que é que ele está avistando? O que é que ele está desejando? E o que é que ele fez aí para conseguir? Ó, a solução do problema dele. Então, nós vimos aí a introdução, que é o local onde ele está, não é? O desejo dele, a introdução, tudo essa introdução. Vamos lá. Mas o que foi que aconteceu? Houve algum problema, alguma coisa aconteceu aí que ele não conseguiu subir na árvore. Houve algum problema, aí aqui já começa o segundo parágrafo. O problema, alguma coisa aconteceu com ele e por fim, né, para a gente ir caminhando para a conclusão, o que foi que ele resolveu fazer? E será que ele conseguiu solucionar o problema dele? Será que ele conseguiu chegar ao foco dele? Então, essas imagens a tia vai estar disponibilizando aí também no grupo dos pais, tá certo? Para vocês verem aí mais de perto. Caprichem na história, a tia quer receber foto das histórias de vocês. Lembrem sempre de letra bonita, letra organizada, para que a tia, quando ver a foto do texto, a tia consiga ler direitinho, né? Entender a sua história, o que você quis dizer, que isso é muito importante, não é? E não se esquecer também de estar obedecendo aquelas regrinhas. Caprichem, tá certo? Acabou de fazer o texto, faça a releitura. Leia quantas vezes for necessário para certificar que as palavrinhas foram colocadas no lugar certo, tá certo? De maneira adequada. Se você não está repetindo, tá certo? E outros detalhes, como letra maiúscula, tá bom? Meus amores, beijinhos para vocês. Fiquem todos na paz.